Paz do Senhor Jesus Cristo para todos, irmãos, toda a igreja do Senhor. É uma alegria estarmos na presença de Deus nesta oportunidade. A palavra para a nossa meditação se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, verso 5 e o verso 7, que diz assim a palavra de Deus: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós vemos aqui, amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor Jesus, que o profeta Isaías, ele é escolhido e ele passa aqui a ser consagrado para profeta. Era necessário que ele passasse por uma purificação. Ele já era uma pessoa de Deus, já era uma pessoa que tinha um certo conhecimento, entendimento, mas era necessário ele passar por uma purificação, ser santificado, viver uma vida diferente dos demais. Aquele que é chamado para o santo ministério, aquele que é chamado para fazer a obra de Deus, ele precisa ser diferente. Ele precisa viver uma vida de santidade. Ele precisa ser purificado. Isaías aqui, de tanto conviver no meio de homens impuros, de lábios, ele também passou a ser um homem impuro de lábios também. Coisas que ele não falava, ele passou a falar, passou a concordar. E era necessário que o rei, o Senhor dos exércitos, viesse purificar a vida dele, viesse trabalhar na vida dele, e que ele viesse fazer a vontade de Deus. Muitas vezes na nossa vida não é diferente. Nós achamos que estamos puros, que estamos santificados, nós achamos que estamos bom da maneira correta e ainda não estamos. Precisamos de sermos transformados, precisamos passar pela purificação de Deus. E quando passamos pela purificação de Deus, pelo trabalhar de Deus, aí nós passamos a agradar a Deus. E quando nós passamos a agradar a Deus, logo tocamos o coração de Deus. Deus ele vai trabalhar ao nosso favor, Deus vai agir nas nossas orações, Deus vai frutificar o nosso trabalho. Então é necessário, o profeta Isaías, a ser consagrado profeta, ele foi necessário passar por uma purificação do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. O verso 7, o que nos diz nesse momento aqui, nessa passagem bíblica? O verso 7 diz assim, da palavra de Deus: E com ela tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O que tocou os lábios de Isaías? Uma brasa viva tirada do altar com antenas. A brasa viva para queimar a impureza que tinha na boca, na vida de Isaías, para poder ser um profeta escolhido por Deus. O escolhido de Deus, ele passa por fogo. É o fogo que nos purifica. Esse fogo hoje é as provações, as tribulações, que produz em nós paciência, produz em nós calma, perseverança, o permanecer em Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, a criança, aquele que é escolhido por Deus, ele passa pelo fogo para ser purificado, para poder agradar a Deus. E com Isaías não foi diferente. Ele foi
é considerado, se não o maior, um dos maiores profetas messiânico que profetizou a respeito de Jesus. Mas para ele chegar, o seu ministério ser reconhecido na época e até hoje, na época contemporânea que vivemos, ele passou por um processo, por uma purificação. E Deus purifica o seu povo com fogo. Deus purifica a nossa boca com fogo. Deus purifica a nossa vida com fogo, tirando as impurezas, tirando aquilo que não agrada a Ele, para que nós venhamos fazer a sua vontade e agradar a Ele. Assim foi com o profeta Isaías, e que venha a ser conosco também. Já acontece conosco hoje as provações, hoje as tribulações, Às vezes nós falamos demais, falamos de menos, e tudo isso Deus ele encaixa dentro de nós, para que nós possamos agradar a Ele, viver de acordo com a sua vontade, e que Ele venha produzir em nós frutos, e que nós venhamos produzir também frutos dignos de arrependimento, que é uma vida pautada na palavra, uma vida consciente de entender que aquele que tem chamado de Deus tem provações, tribulações, aflições. O próprio Cristo disse para os seus discípulos: no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. Assim é o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que tem chamada. Que Deus abençoe a sua palavra nessa oportunidade, que Deus abençoe a sua vida. Você que vai ouvir essa mensagem, se alegre, tenha consciência de que quem tem chamada de Deus, quem é profeta de Deus, quem tem um ministério, você que é chamado para servir na igreja, na casa do Senhor, você será aprovado, mas Deus está com você, cuidando de você. As provações é para melhorar a cada um de nós, para que nós venhamos ser vaso perfeito na mão de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e nós te glorificamos, Pai, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.